Olá, alunos! Tudo bem? Hoje estamos aqui na nossa aula de número 24 de matemática com os alunos do 7º ano. Eu sou o professor Arthur Batista e agora a gente vai se aventurar um pouco sobre o mundo das equações. Equações é um conteúdo que vocês vão estar vendo agora no 7º ano pela primeira vez, de maneira formal, mas assim como todos esses conteúdos que a gente já estudou até agora, vocês já resolviam ele na mente de vocês, de maneira prática, no seu dia a dia, só que agora a gente vai formalizar através da linguagem que é a matemática. Tá? Assunto muito importante, o assunto de equações, assunto que exige que você sente um pouco, dedique, abra o seu material e resolva, pratique até que não tenha mais dúvidas sobre esse conteúdo, beleza? Ó, venham comigo, a gente tem agora um problema aí na tela de vocês. Qual é o problema? O problema diz o seguinte: Ricardo tem em seu bolso apenas moeda de 25 centavos e de 50 centavos, num total de 31 unidades, ou seja, ele tem 31 moedas no seu bolso, de 25 e de 50 centavos. Sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede o de 50 centavos em 5 unidades. Então, qual é a quantia em reais que Ricardo tem no seu bolso? Esse é um tipo de problema, pessoal, muito simples, não é? E esse tipo de problema vocês já resolviam no dia a dia de vocês. Só que o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tentar trazer a linguagem desse problema para uma linguagem comum, que é a linguagem da matemática. Vamos lá, então. O Ricardo ele tem apenas moedas de 25 e de 50 centavos. Eu sei o quê? Que se a quantidade de moedas de 25 centavos é 5 unidades a mais do que a de 50. Ou seja, traduzindo isso para uma linguagem de incógnitas, se eu tenho x moedas de 50 centavos, eu terei x mais 5 moedas de 25 centavos. E, além disso, eu sei o quê? Que eu tenho um total de 31 moedas. Como que eu posso representar essa situação, então? Ó, a quantidade de moeda de 25 centavos que eu tenho, que é x mais 5, é igual a 31. Pronto, traduzimos a linguagem do nosso problema através de uma equação. O que a gente tem aqui? A gente tem o x, que é a nossa incógnita. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau, porque o expoente do x nosso aqui é 1. Como a gente não vê, é 1, beleza? A gente tem uma equação aqui, então, do primeiro grau na incógnita x. É uma equação por causa do sinal de igual, porque a gente está trabalhando com uma igualdade. O que a gente sabe aqui dessa equação, professor? O que a gente pode reduzir dessa nossa equação? O que a gente pode fazer? Eu sei, primeiro, que, lembrando lá das nossas expressões algébricas, eu posso somar as letras que são iguais, não posso? Posso. Então, eu tenho que 2x mais 5 é igual a 31. Daqui, eu quero que vocês tirem algumas informações importantes. O que a gente conhece aqui? A gente tem a nossa incógnita, que é o x, e a gente tem aqui dois membros da nossa equação. Esses membros são separados por esse sinal, que é o sinal de igual. Ok? Antes do sinal de igual, eu tenho o primeiro membro, e depois do sinal de igual, eu tenho o segundo membro. Ok? Até agora desse problema, por enquanto, a gente vai ficar com essa tradução do problema para a linguagem matemática e depois a gente volta nesse problema e trabalha mais algumas questões interessantes. Tá? Sobre a raiz da equação, vocês estão vendo aí na tela de vocês dois conceitos muito importantes. Que conceitos são esses? O conceito de conjunto universo e o conceito de conjunto verdade. O que é o conjunto universo? O conjunto universo são todos os valores que a nossa incógnita pode assumir. Como assim, professor? Ó, lembra qual é o conteúdo que a gente está estudando agora no 7º ano, que a gente estava estudando na nossa quinzena passada? Não eram os números racionais? Então, agora no nosso 7º ano, a gente diz que o conjunto que a gente está resolvendo as nossas equações é o conjunto dos números racionais. Então, vai pegar os números inteiros, os números fracionários, os números com vírgulas. O que são isso, professor? Isso são as nossas possíveis respostas do nosso problema. É o conjunto universo. E o que é o conjunto verdade? O conjunto verdade é aquele que dá realmente o valor que a nossa incógnita precisa para a nossa equação ser verdadeira.
ok? Então, de uma maneira simbólica, eu representei aqui um quadrado para o nosso conjunto universo e um círculo, uma bola, para o nosso conjunto verdade. O nosso conjunto universo, ele é um conjunto grande e o nosso conjunto verdade são apenas valores que tornam a minha equação verdadeira, ok? Depois a gente vai, conforme a gente for trabalhando as equações, vendo esses conceitos na prática, vocês vão ver que eles são bastante usuais, só que é muito importante eu conhecer eles para não cometer erros na minha resolução dos problemas, beleza? Então, de maneira geral, professor, o que é uma equação? Uma equação, ela é uma sentença matemática aberta que ela apresenta uma relação de igualdade. Aqui, no nosso exemplo, aqui sobre o Ricardo e o seu dinheiro, aqui a gente tinha uma relação de igualdade. A quantidade de moedas. A gente tem uma relação de igualdade por causa do igual. A gente tem um primeiro membro igual a um segundo membro. E a gente tem também, nas nossas equações, o conceito de equação equivalente. O que são equações equivalentes? São aquelas que possuem o mesmo conjunto universo e o mesmo conjunto verdade. Ou seja, aqui, por exemplo, pessoal, essa nossa primeira equação aqui. Qual foi a diferença da primeira equação para a segunda? Aqui, a gente conseguiu somar as nossas incógnitas, que foram o x. Então, essa equação aqui, a gente está trabalhando com uma questão de dinheiro. Então, é uma questão que está definida no conjunto dos números racionais. Aqui, eu também continuo tendo o conjunto dos números racionais. O mesmo x que resolve a equação de cima é o mesmo x que resolve a equação de baixo. Então, o nosso conjunto verdade também é o mesmo. Beleza? Eu disse que a gente ia ficar voltando nesse problema aqui, porque ele é muito bom para resolver as nossas questões. E a gente entra agora também em mais alguns conceitos bem interessantes na equação que são utilizados para resolver as nossas equações. Que conceitos são esses? É o princípio aditivo de igualdade e o princípio multiplicativo de igualdade. Para exemplificar esses conceitos, eu trouxe aqui uma balança, tá? Você pode pensar ou uma balança ou uma gangorra. Se essa balança está dessa forma, se ela está equilibrada, significa que eu tenho a mesma quantidade de peso em um dos pratos que eu tenho no outro dos pratos, tá? Se no caso fosse uma gangorra, a quantidade que estava aqui teria que ser a mesma quantidade que estava aqui, a quantidade de peso. Então vamos lá para os nossos dois tipos de princípios. O princípio aditivo da igualdade. Aditivo vem da palavra adição. O que esse princípio vai dizer? Ele vai nos dizer que, caso eu adicione ou subtraia o mesmo valor nos dois membros da minha equação, a gente encontra uma equação equivalente. Então, professor, nesse exemplo aí da balança, aqui a gente pode atribuir, já que está em equilíbrio, a uma equação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo, um círculo e um quadrado, que pesa o mesmo que dois triângulos e um círculo. Se é o princípio aditivo, eu posso adicionar alguma coisa nessa minha balança que ela vai continuar igual. Então, eu posso acrescentar um triângulo em cada uma dos meus lados da minha balança, que ela vai continuar igual. Da mesma forma, eu posso retirar a mesma quantidade, igual aqui eu retirei dois triângulos, aqui eu vou retirar dois triângulos. Se eu retirei a mesma quantidade dos dois membros, ela continua igual, ela continua equivalente, tá? Princípio muito interessante e ele vai ser muito bom para resolver os nossos problemas, tá? Envolvendo equações. E além do princípio aditivo, a gente tem um princípio multiplicativo, que, similar ao princípio aditivo da igualdade, a gente vai ter o quê? Que a gente pode multiplicar ou dividir os dois membros da nossa equação por o mesmo número, desde que esse número seja diferente de zero, para a gente obter uma equação equivalente. Então, aqui, professor, aqui eu tenho que uma bola e um quadrado pesam o mesmo que um triângulo e uma bola. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, se eu tinha uma bola, eu vou ter duas bolas. Se eu tinha um quadrado, agora eu tenho dois quadrados. Isso vai ter que pesar o mesmo que o quê? Multiplico por 2 o nosso outro membro também, que dois triângulos e duas bolas, tá? Então, se eu acrescentar ou retirar a mesma quantidade de ambos os lados
em ambos os membros da minha equação, ela continua verdadeira, eu continuo encontrando uma equação equivalente. E como que isso funciona na prática, professor? Vamos voltar lá então para a nossa questão do Ricardo e vamos tentar resolver o nosso problema. Qual que era o nosso problema? A gente chegou na equação 2x mais 5 igual a 31. Eu não tenho dois membros aqui, pessoal. O que eu posso fazer, então? Eu posso adicionar ou subtrair o mesmo valor em cada um dos membros. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 2x mais 5. Eu quero retirar esse 5 do primeiro membro. Então, eu vou subtrair 5 em ambos os membros. Olha, percebam aqui que eu adicionei a mesma quantia, no caso, um número negativo, em ambos os lados. Por quê? Mais 5 menos 5 elimina. Então, 2x igual 31 menos 5, 26. Agora, a gente vai utilizar aqui o quê? O princípio multiplicativo da igualdade. Ou seja, eu posso dividir ambos os lados pelo mesmo número. Então, 2x vou dividir por 2 igual a 26 dividido por 2. 2x dividido por 2, x, 26 dividido por 2, 13. Ou seja, professor, x é igual a 13. O que é x? A quantidade de moedas de 50 centavos. Então, eu tenho 13 moedas de 50 centavos e 13 mais 5, 18 moedas de 25 centavos. Então, que quantia ele tem? Ele tinha... A gente vai precisar simplesmente saber quantas moedas, já que ele tem 13 moedas de 50 centavos, então 13 vezes 0,5 mais 18 moedas de 25 centavos. 13 vezes 0,5, 6,5 mais 18 vezes 0,25 dá 4,5. E 6,5 mais 4,5, 11 reais. Então, ele tem a quantia aí de 11 reais e a gente resolveu esse problema utilizando os nossos conceitos de equação. Percebam que eu resolvi utilizando os princípios aditivos e multiplicativos da igualdade. Mas eu poderia pensar de outra forma também. Que outra forma, professor? Eu não havia comentado com vocês no começo da aula que a gente resolvia esses problemas de maneira mental? Olha só, o dobro de um número adicionado 5 é igual a 31. Que número é esse? O dobro de um número que é adicionado 5 dá 31. Se eu vou adicionar 5, então eu vou fazer o processo contrário. Deixa eu subtrair 5. Aí, a gente volta aqui para o nosso problema. Ó, 31 menos 5. Então, o dobro de um número que dá igual a 26. Se eu estou pensando no dobro de um número que dá 26, eu divido 26 por 2. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje, pessoal. Muito importante a gente se atentar a esses conceitos. Por quê? Por exemplo, o conceito de conjunto universo e o conjunto verdade. Caso eu defina para você o conjunto universo e o conjunto universo não resolva a minha equação. Como assim, professor? Ó, aqui, por exemplo, a gente encontrou para o nosso valor de x o número 13. Mas, se o número 13 não for possível nas minhas respostas, se eu tivesse, por exemplo, uma equação que tivesse dado 13,5 e eu tivesse definido essa equação no conjunto dos números naturais. 13,5 é um número racional, então o conjunto universo não resolve a minha equação. Então, eu não tenho o conjunto verdade, professor, nesse caso. Então, qual que é a solução quando eu não tenho o conjunto verdade? Quando eu não tenho o conjunto verdade, a minha solução é um conjunto vazio. E qual que é a representação de um conjunto vazio? Então, vamos lá lembrar só a nomenclatura que a gente já tinha dos nossos conjuntos. A letra Q para os números racionais. A letra Z para os números inteiros. A letra N para os números naturais. E, caso a sua solução seja um conjunto vazio,
você pode representar por um zero cortado ou por duas chaves abertas. Esse é o conjunto vazio. Ok, pessoal? Então, assim, agora que a gente já viu como resolver através do princípio aditivo e multiplicativo, recomendo você que pegue o seu bloco de atividades, comece a resolver os exercícios com esses métodos. Na próxima aula, a gente vai mostrar outras formas de resolver a equação. Equação é um conteúdo muito importante em matemática. Então, assim, agora vocês estão tendo o primeiro contato, mas nos próximos anos vocês com certeza irão ver outros tipos de equação e equação em outros tipos de exercícios, beleza? Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima aula.